Ao amanhecer de 27 de junho de 2025, o silêncio pairou sobre o norte da Crimeia. Durante 3 anos, o sistema russo S-400 foi considerado uma cortina de aço sobre o península. A sua defesa em vários níveis, equipada com radares modernos e numerosos sistemas de combate de curto alcance, constantemente monitorizados por satélites, foi continuamente reforçada. No entanto, em apenas 227 segundos, tudo foi destruído. Não foi um ataque com mísseis bombardeio ou ataque de caças. Foi um ataque de um enxame de 36 drones, feitos de madeira compensada, tubos de plástico e código de programação. O local fica a oeste de Dzhankoy. No centro das atenções está uma bateria S-400 no valor de mais de os 500 milhões. Os meios de ataque são drones caseiros que custam menos de R$30 mil. Alguns foram criados com base em motores de cortadores de relva, enquanto outros utilizam módulos GPS simples e algoritmos de IA elementares. O custo total da operação não ultrapassou os R$900 mil. Tudo funcionou. De acordo com analistas independentes da Bellingcat e serviços de inteligência militar europeus, o ataque começou às 4h47 da manhã. Os primeiros a entrar na zona de ação do radar, Gravestone 92 Xeon do DESI, foram 17 drones da classe Beaver. Eles mudavam constantemente de altitude e voavam baixo a uma distância de 30 a 80 metros do solo. O objetivo era destruir os algoritmos de detecção. Eles conseguiram. O alvo foi detectado pelos operadores apenas 98 segundos antes do impacto. No ecrã, apareceram muitos pontos em movimento rápido, cujas assinaturas de radar eram menores que 0,05 milímetros menos que as de um pássaro. O S-400 foi desenvolvido para interceptar alvos importantes como caças mísseis balísticos e blocos hipersônicos. Não estava preparada para brinquedos de madeira, apesar de ter formação matemática. O sistema Pantsir S-1, com 12 mísseis e canhões automáticos, deveria enfrentar os drones. No entanto, também se revelou impotente. Os cálculos não corresponderam às expectativas. Embora o primeiro tiro tenha falhado e o segundo tenha acertado 30 segundos, depois o sistema ficou sobrecarregado. Os drones voavam muito rápido, muito baixo e em grande número. Eles se dividiram em grupos e se dirigiram a vários locais, como módulos de comando, lançadores e radares. Foi um ataque real, não caótico. Preciso meticuloso, minucioso. Às 04:47:18, o primeiro Beaver colidiu com a antena principal do radar, 92N2E. Os engenheiros ucranianos desenvolveram uma ogiva com jato cumulativo que explodiu a apenas 30 centímetros do módulo. O revestimento de cobre perfurou o corpo do radar, os ondas, os transmissores e os núcleos do processador, transformando-se num jato supersônico. 3 toneladas de metal transformaram-se em chamas. 7 segundos depois, o segundo drone atingiu a antena de reserva oposta. A carga cumulativa destruiu todos os componentes eletrônicos, passando pela linha eletromagnética. A enorme antena de 8 metros desabou como uma guilhotina. Em seguida, o Saif No-13 colide com o PU-5P-85TE-2. A detonação dos mísseis 48 e 86E ocorre como resultado da explosão. A temperatura é de 2.807 graus. A pressão é de 300 atmosferas. 3 mísseis explodem nos poços, cada um com um custo de 4,5 milhões. Os destroços voam a dezenas de metros. São 0449. Atualmente, no local da base outrora inexpugnável, há 4 colunas de fumo negro com mais de 500 metros de altura. 2 caças Su-35S levantados de emergência da base aérea de Belbek observam-nos do ar. Mas é tarde, não há instruções nem alvos. Nenhum radar funciona. Está tudo mal. Surge a pergunta: por que razão um dos complexos de defesa aérea mais caros do mundo não conseguiu resistir a um enxame de drones de madeira? Isso já foi chamado de segundo Pearl Harbor da era digital por vários especialistas.
Mas hoje, o inimigo não ataca porta-aviões como em 1941. Ele ataca planos de GPS, linhas de código e portas USB. Os analistas da OTAN estão especialmente preocupados com a escala e a simplicidade do ataque. Afinal, do que é capaz, por exemplo, a Guarda Revolucionária Iraniana, com o seu parque de drones Shahed, se a Ucrânia conseguiu realizar tal operação com um orçamento limitado e em condições de combate constante. Além disso, a Coreia do Norte está a desenvolver ativamente sistemas autônomos. O que aconteceria se a China fizesse o mesmo no Estreito de Taiwan? A reação política interna também é importante. Apesar de o presidente do CTCU, Donald Trump, ter apoiado oficialmente o direito da Ucrânia à autodefesa, a sua administração continua a atrasar o fornecimento de meios vitais para a defesa antiaérea. O Congresso e os aliados europeus já estão insatisfeitos com essa indecisão. Com as eleições a aproximarem-se, muitos observadores consideram que esta reação faz parte de uma tentativa de aproximação ao Kremlin. Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, cada drone aproxima-nos da vitória. Os americanos confiaram em nós quando outros duvidavam. Além disso, gostaria de fazer uma pergunta aberta: onde está a linha entre poder militar e vulnerabilidade? Se os 900 mil podem destruir os 500 milhões em 4 minutos. O sistema S-400 foi considerado durante muito tempo uma barreira intransponível na doutrina defensiva da Rússia, pois demonstra superioridade tecnológica e serve como meio de dissuasão contra qualquer inimigo potencial. No entanto, os acontecimentos de 27 de junho de 2025 mostraram que o sistema não é apenas vulnerável, mas também totalmente despreparado para os desafios modernos. A defesa em várias camadas, criada ao longo de anos, ruiu em 227 segundos, graças a tecnologias de nova geração que são baratas, mas extremamente eficazes. O problema já existia antes do início do primeiro ataque. 8 minutos antes do ataque, os operadores russos receberam um aviso sobre uma possível atividade de UAVs sobre Dzhankoi, mas os sinais eram fragmentados. Na maioria dos casos, os drones voavam muito baixo, o que fez com que não deixassem rastros visíveis de radar ou térmicos, pois estavam fora da zona de detecção confiável. Foi aí que começou a primeira falha. Às 04 e 05, 17 contactos fracos apareceram no ecrã do radar 92 e 2E, a uma distância de 32 km. Inicialmente, foram considerados interferências porque os seus sinais eram muito fracos para que o sistema os classificasse automaticamente como alvos inimigos. No entanto, em menos de 1 minuto, o número de alvos aumentou para 36. Além disso, todos começaram a se aproximar em um arco de 5 km de largura. O sistema de alerta não funcionou a tempo. Dada a complexidade de direcionar a defesa antiaérea para uma ameaça tão pequena e manobrável, o sinal de alarme foi emitido 98 segundos antes do primeiro impacto. Isso é um tempo catastrófico. No local, o Panzer S-1 foi ativado e tentou capturar os alvos. No papel, suas características técnicas eram impressionantes: 12 mísseis guiados, 57 E-6 e um canhão de calibre 30 mm capaz de rastrear 4 alvos simultaneamente. No entanto, no campo de batalha, os seus radares revelaram-se ineficazes quando se tratava de alvos tão invisíveis e instáveis. 12 segundos para a orientação completa, 2 segundos para a captura, 1 segundo para o lançamento, até 8 segundos para o voo do míssil e mais 2 segundos para a confirmação da destruição de um drone. O sistema poderia atingir no máximo 5 ou 6 alvos antes do tempo crítico, mesmo com eficácia ideal. Além disso, havia 36 alvos. O primeiro tiro foi um fracasso. O míssil explodiu sobre um campo vazio, não muito longe do drone. A causa foi uma falha no detonador. Por outro lado, o segundo tiro foi mais bem sucedido, o drone Sight foi destruído e se espalhou pelo céu em pedaços. No entanto, 34 alvos permaneceram no ar e continuaram a se aproximar.
Durante 18 segundos, a segunda instalação do Pantsir disparou automaticamente e lançou 6 mísseis. Como resultado, 2 drones foram destruídos. Em seguida, o sistema ficou sobrecarregado, o sistema automático não conseguia atualizar os alvos e a fumaça e a poeira dos tiros anteriores enchiam as miras ópticas. Alguns relatos afirmam que os operadores tentaram passar para o modo de controle manual, mas não estavam suficientemente preparados, pelo que alguns drones literalmente passaram entre as zonas de cobertura. Às 04:48:22 do lado norte, 2 Site atingiram o radar de detecção de longo alcance 91N6E, Big Bird. A primeira carga destruiu a base e 7 segundos depois, a segunda carga destruiu completamente a estrutura. 2 cargas caseiras com peso de 32 kg derrubaram a instalação de 40 toneladas. Foi nesse momento que o sistema ficou completamente cego. A descentralização do ataque teve um papel igualmente importante no fracasso da defesa russa. Os drones ucranianos foram programados para distribuir os alvos. Alguns atacaram os radares, outros atacaram as plataformas de lançamento e os últimos atacaram os módulos de comando. Este método não permitiu concentrar a atenção num único vetor. Cada drone transformou-se numa arma independente. Até os especialistas da OTAN ficaram surpreendidos com esta decisão do ponto de vista estratégico. O que aconteceu em Dzhankoi é um manual de guerra assimétrica, afirmou um analista da RAND Corporation. Brinquedos controlados por inteligência artificial atacaram a Rússia enquanto ela se defendia de caças. É importante notar que as críticas na Rússia não demoraram a surgir. Nos canais do Telegram ligados a fontes militares, começaram a aparecer mensagens de que o comando não estava preparado para cumprir as tarefas relacionadas com o ataque em enxame. Além disso, de acordo com dados não confirmados, o sistema S-400 em Dzhankoi funcionava com software desatualizado que não era atualizado desde o final de 2024. Aqui é necessário colocar outra questão importante: é possível falar de uma defesa impenetrável, numa altura em que os drones autônomos estão a tornar-se cada vez mais acessíveis e os sistemas de defesa antiaérea estão a tornar-se demasiado inertes. Em julho de 2025, também foram observadas tentativas de destruir sistemas de defesa estabelecidos no Médio Oriente. Drones de baixo custo atacaram bases onde estão localizados grupos pró-Irão, no Iraque e na Síria. Além disso, como os drones foram usados quase que por acaso, isso causou grande preocupação, apesar dos danos insignificantes. Agora é evidente que a eficácia da tecnologia já não depende do seu preço. É irônico que os acontecimentos na Crimeia tenham demonstrado que é a adaptabilidade, e não o preço que decide tudo, enquanto a administração de Donald Trump atrai investimentos multimilionários para modernizar os sistemas de defesa antimísseis na Polônia e no Alasca. Às 04:47 da manhã, ficou claro que o primeiro ataque a Gravestone não foi apenas um ataque, mas uma demonstração cuidadosamente planeada de um novo conceito de guerra. Não são caças de quinta geração, supercaros mísseis balísticos ou blocos hipersônicos que estão no centro das atenções. Em vez disso, são drones caseiros, cujo sucesso dependia de algoritmos camuflagem e velocidade de execução. Como é que isso aconteceu? A primeira onda de drones Beaver foi apenas o começo. Esses UAVs tinham como objetivo cegar a base e desativar o radar 92N da IE, que fornecia vigilância e alerta antecipado. Os ataques foram precisos ao centímetro. O jato reativo atingiu uma velocidade superior a Mach 23 graças às ogivas cumulativas que funcionavam segundo o princípio do jato inverso. Em milésimos de segundo, o radar transformou-se num pedaço inútil devido à ruptura repentina do sistema de ondas. 7 segundos depois, um segundo drone rompeu a cadeia principal de alimentação e sinais para destruir o sistema de reserva. O ataque ao Pantsir S-1 também foi impressionante. Apesar de toda a tua complexidade, este sistema de combate próximo não conseguiu identificar e rastrear alvos pequenos que voavam em ângulos para os quais não estava adaptado.
A configuração projetada para interceptar helicópteros e mísseis alados foi forçada a enfrentar a tática do enxame. Assim, ou ela lida com vários alvos ao mesmo tempo, ou perde. Ela foi derrotada, o que levou à vitória dos drones. Em primeiro lugar, dispersões horizontais e verticais. Eles não voavam em linha reta, mas mudavam de altitude e rota a cada 3-5 segundos, forçando a defesa antiaérea a redistribuir os recursos de rastreamento. Em segundo lugar, o uso de materiais compostos, tintas de baixa reflexão e até mesmo compensados simples com película de carbono garante uma área eficaz de dispersão AED mínima. Isso os tornava quase invisíveis contra o relevo. Em terceiro lugar, coordenação independente. Embora cada drone tivesse a sua própria lógica de comportamento, estava integrado numa rede comum. Continuava a cumprir a sua missão mesmo em caso de perda de comunicação. A destruição de um aparelho não afetava os outros. Esta foi a principal diferença da nova guerra. Os drones eram mais do que simples armas. Eram um código em movimento. Os drones em si pertencem às categorias Beaver e Scythe. Os primeiros têm uma ogiva pontual e são leves. Os segundos mais pesados têm uma carga de até 32 quilos e são destinados ao uso de força bruta. Foi o Scythe que destruiu os radares Big Bird e os lançadores 5P85TE-2. O cenário foi o seguinte: a primeira carga danificava a estrutura e a segunda explodia o corpo enfraquecido por dentro. Um dos momentos mais dramáticos foi quando o Scythe No-13 colidiu com a plataforma de lançamento com 3 mísseis 48 NCI A044845. Uma reação em cadeia ocorreu como resultado da explosão dentro do tubo. 3 mísseis com mais de 6 metros de comprimento transformaram-se em tochas em 3 segundos. A pressão era de 300 atmosferas e a temperatura de 2.800 degrees. Um cratera se formou na instalação. Enquanto isso, mais 12 drones continuavam a avançar para a parte sul do complexo. Às 04:49:10, eles desferiram o último golpe nos sistemas auxiliares e nos postos de comando. 3 ataques destruíram os restos das comunicações e os controladores. O centro de comando foi destruído. Não há comunicação entre os elementos do complexo. O campo de radar não está a funcionar. Neste contexto, cada vez mais críticas são feitas por especialistas independentes e ex-oficiais da defesa antiaérea. Numa entrevista à BBC Rússia, um deles admitiu: o S-400 é uma arma poderosa, mas foi criada para outra época. É inútil contra drones que não voam em linha reta e são 200 vezes mais baratos. Os analistas chamaram a atenção para o papel do software na operação. Publicações do The Wall Street Journal afirmam que o exército ucraniano colabora ativamente com desenvolvedores civis de IA, adaptando plataformas de código aberto para uso em fins militares. Em tempo real, o código que controla o enxame podia analisar a trajetória dos mísseis antiaéreos e ajustar as trajetórias em pleno voo. Como resultado, os sistemas clássicos de defesa antiaérea foram confrontados com uma tarefa para a qual não estavam preparados. O inimigo já não voa em linha reta. Com o crescimento das plataformas civis de IA em todo o mundo, essas tecnologias estão a tornar-se cada vez mais acessíveis. Em julho de 2025, a Coreia do Sul apresentou a ideia de um novo enxame de drones com redes neurais adaptativas. Israel está a testar micro-UAVs que podem ser usados em áreas urbanas. A administração de Donald Trump continua a insistir na construção de grandes complexos de defesa antimísseis, mas a experiência mostrou que eles não estão protegidos nem mesmo contra ameaças insignificantes. Surge a questão: deve-se mudar a abordagem dos Estados Unidos em investir em plataformas pesadas em vez de digitalização, mobilidade e velocidade? Por fim, surge a pergunta: quem tem mais armas ganha a guerra? Ou quem adapta o código mais rápido? Às 4:49 da manhã, o sistema de defesa antiaérea russo em Dzhankoi deixou de funcionar em conjunto. Os restos da cobertura de radar foram destruídos.
Os lançadores transformaram-se em montes de metal incandescente e o centro de comando foi destruído por várias explosões de alta precisão. Finalmente, os caças Su-35S da base aérea de Belbek levantaram voo quando a base se transformou num campo em chamas. De acordo com dados de satélite do canal de televisão alemão ZDF, exatamente 8 minutos após o primeiro ataque registrado, 2 caças com sistemas de busca chegaram à área de ataque às 04h56. No entanto, quando sobrevoaram a bateria destruída, ficou claro que não havia mais nada para defender. A uma altura de 10.000 pés, os pilotos viram uma coluna de fumo com 4 pontas que indicava que os nós importantes do S-400 tinham sido atingidos. Mesmo com o céu nublado, os rastros térmicos dos incêndios podiam ser rastreados por satélite. O bloco de comando, os radares de curto e longo alcance e os lançadores desapareceram. Do sistema que protegeu a Crimeia Ocidental durante 3 anos, restaram apenas restos carbonizados. Especialistas militares observaram que o sistema de defesa aérea não tentou comunicar os danos mesmo após o ataque. Isso indica que os equipamentos eletrônicos foram completamente desligados em questão de segundos. Não existiam canais de comunicação de reserva. Não havia duplicação automática. A tecnologia que custou $500 milhão não conseguiu lidar com uma única falha. O S-400 é um sistema projetado para sobreviver mesmo com danos insignificantes. No entanto, na vida real, ele acabou sendo refém de suas próprias dificuldades. Os modernos UAVs atacaram simultaneamente os pontos mais vulneráveis. As críticas que surgiram após o incidente indicam que o orgulho do S-400 pela sua modularidade levou à sua destruição. Cada ponto era um alvo separado, e os drones atacaram cada um deles. O comando do Distrito Militar Sul da Rússia expressou especial preocupação. Nenhuma declaração oficial foi feita nas 10 horas seguintes. Só na noite de 27 de junho, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que danos parciais foram causados ao equipamento na área de Dzhankoi. Só no dia seguinte, começaram a aparecer fotos dos drones kamikaze com inscrições em ucraniano e peças de aparelhos domésticos. A comunidade internacional já avaliou as consequências estratégicas do ocorrido, enquanto analistas militares recolhiam os destroços e reconstituíam a cronologia do ataque. De acordo com o jornal Le Monde, o ataque ao S-400 foi o momento da verdade para todos os países que apostam em sistemas pesados de defesa antiaérea. Em Berlim e Varsóvia, reuniões imediatas foram iniciadas para rever as suas estratégias de defesa. Em Seul, também foi convocada uma comissão para analisar as vulnerabilidades do sistema sul-coreano KAMD, a fim de prevenir um potencial ataque da RPDC com pequenos UAVs. A República Popular da China também não ficou de fora. Numa entrevista ao South China Morning Post, analistas do Ministério da Defesa da RPC afirmaram: o Ocidente não pode mais contar com a superioridade em alcance ou potência. A guerra está a favor daqueles que enxergam primeiro, se adaptam mais rápido e sofrem menos perdas. Houve acalorados debates dentro da Casa Branca, enquanto a administração de Donald Trump continuava a afirmar que apoia totalmente a integridade territorial da Ucrânia. De um lado, há o aumento do apoio a Kiev. Do outro, o desejo de evitar uma escalada das relações com o Kremlin. No contexto das eleições presidenciais de 2026, os adversários podem usar qualquer medida drástica para causar danos. No entanto, analistas na Europa já criticam essa confusão. Washington incentiva novas formas de guerra, mas se recusa a reconhecer que as antigas formas de defesa já não funcionam, observa o Frankfurter Allgemeine Zeitung. A reação na Ucrânia foi discretamente triunfante. O ministro da Defesa afirmou: os nossos engenheiros provaram que a tecnologia, a adaptação e a determinação podem mudar o curso da história. Quem pensar mais rápido, vencerá.
Esta frase tornou-se uma espécie de slogan da nova era, espalhando-se pelas redes sociais ucranianas e ocidentais. Além disso, a destruição do complexo em Dzhankoi tem um significado moral. O S-400 é um símbolo para o exército russo, um produto de exportação e um meio de influenciar os parceiros da Organização do Tratado de Cooperação de Pequim, OTCP. A sua perda rápida e discreta é um golpe para a tecnologia e a reputação. Para todo o mundo militar surge uma questão preocupante. Não será que chegou a hora de rever todo o sistema de segurança global se um grupo de drones artesanais pode destruir um complexo de 500 milhões? Na manhã de 27 de junho de 2025, o mundo acordou em uma realidade diferente. Durante a noite, ficou claro que um dos sistemas de defesa aérea mais caros e impenetráveis do mundo foi destruído com uma facilidade surpreendente. E agora, isso é mais do que apenas uma notícia sobre a guerra. Foi um choque tecnológico, um golpe estratégico e um sinal de alarme global para todos os países que investem milhares de milhões na defesa tradicional. O ataque com drones custou apenas $1 milhão e um sistema que valia $500 milhão foi destruído em menos de 4 minutos. Isso significa que a Rússia perdeu mais de $500 por cada dólar investido pela Ucrânia. No mundo digital moderno, tais indicadores não são chamados simplesmente de eficácia. Isso demonstra o colapso dos princípios da corrida armamentista baseados na escala e não na flexibilidade e velocidade. Durante uma conferência de imprensa de emergência, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou: "O incidente na Crimeia mostra que as tecnologias de defesa precisam de ser repensadas. A capacidade de responder a ameaças não convencionais em tempo real e não a quantidade de mísseis determina a vitória." Esta foi a primeira declaração pública feita sob pressão dos aliados. No Reino Unido e na França, começou uma revisão das aquisições de sistemas pesados de defesa antimísseis PVO. Berlim suspendeu o financiamento da modernização do Patriot PAC-3 e concentrou-se em sistemas não tripulados de contra-ataque. Israel atualizou a sua estrutura cúpulo de ferro, devido à ameaça de enxames de UAVs. O Japão e a Coreia do Sul também começaram a criar urgentemente redes de interceptores de baixa potência baseados em inteligência artificial. Ao mesmo tempo, na própria Rússia, começaram as tentativas de esconder o escândalo. Os meios de comunicação estatais evitaram mencionar os drones ucranianos e limitaram-se a frases como "incidente durante os exercícios". O porta-voz oficial do Ministério da Defesa da Rússia reconheceu a perda do complexo apenas 72 horas depois, mas afirmou que o ataque foi realizado com o apoio dos serviços secretos ocidentais. Dessa forma, Moscovo tentou desviar a atenção da vulnerabilidade de seu equipamento para uma conspiração de forças externas. Além disso, os Estados Unidos e seus aliados têm motivos válidos para se interessar pelo desenvolvimento de tecnologias ucranianas semelhantes. A agência Reuters informou que na área de sistemas autônomos, as startups ucranianas receberam mais de $700 milhões em investimentos até 2025, a maior parte proveniente de fundos com participação direta de ministérios da defesa ocidentais. E aqui se manifesta novamente a diferença na política da administração Trump. Ele promete reduzir a participação em conflitos europeus, mas, na verdade, apoia iniciativas tecnológicas que podem perturbar o equilíbrio de forças na região. O Conselho de Segurança da ONU discutiu ativamente o ataque com drones em Dzhankoi do ponto de vista do direito internacional. Representantes da Rússia exigiram a condenação imediata dos métodos terroristas de guerra. Mas o Reino Unido, a Polônia e até o Brasil abstiveram-se de condenar. A Ucrânia está a defender-se da agressão, afirmou categoricamente a delegação francesa. Os métodos que utiliza para o fazer estão em conformidade com os padrões modernos do campo de batalha. A simplicidade deste caso torna-o muito revelador.
Não há competição eletrônica, não há satélites, não há F-35, apenas madeira compensada, inteligência artificial básica e código de programação. Foi isso que causou pânico em todos os quartéis generais militares. Afinal, será que mesmo o Pentágono seria capaz de impedir um ataque semelhante, por exemplo, contra bases americanas no Médio Oriente ou em Guam? O aspecto moral não importa. Levou anos para a Rússia convencer a Turquia, o Irão e a Índia da invencibilidade do S-400. Esses países adquiriram dezenas de complexos confiando na eficácia com que eles garantem a sua soberania. Agora Delhi e Ankara exigem explicações. De acordo com o The Hindu, o Ministério da Defesa da Índia solicitou uma avaliação técnica oficial de todos os sistemas fornecidos. Além disso, isso pode levar a revisões significativas dos contratos. A Ucrânia, por outro lado, obteve um sucesso considerável em termos de imagem. Demonstrou que as armas de fogo não eram a melhor escolha no século XXI, sendo preferível utilizar armas inteligentes. Não podemos dar-nos ao luxo de perder, afirmou um dos engenheiros ucranianos que preferiu permanecer anônimo numa entrevista à revista The Economist. Como resultado, não estamos a usar métodos antigos, mas sim a criar novos. Além disso, este caso tornou-se realmente um exemplo. Anteriormente, os estrategas avaliavam a força medindo o número de tanques e a distância entre eles, mas agora a vitória é determinada pelo custo, pela coordenação e pela velocidade de atualização do código. Além disso, nesta fórmula não há lugar para sistemas inerciais como o S-400. Vale a pena refletir se um único ataque que durou menos de 5 minutos contribuiu para uma discussão global sobre o futuro da segurança. Isso não significa que o atual modelo de segurança atingiu o seu limite. Na manhã de 27 de junho de 2025, os acontecimentos ocorridos perto de Dzhankoi foram mais do que uma simples sensação militar. Eles deram início a uma nova estratégia e tática. Numa era em que o poder das armas já não depende do seu preço, onde algoritmos e salas de servidores, e não fábricas e quartéis generais, decidem o resultado da guerra. Além disso, o vencedor não é aquele que dispara primeiro, mas aquele que prevê primeiro. Após o hack do S-400, analistas em todo o mundo começaram imediatamente a alterar os seus modelos de avaliação de ameaças. O plano de contenção global, baseado na ideia de um castelo no ar, está à beira do colapso. Novas soluções, baseadas em IA, coordenação multissensorial, e interceptadores baratos, podem substituir os antigos programas de modernização dos sistemas de defesa antimísseis, mesmo no Pentágono, de acordo com dados da Politico. Durante muitos anos, as doutrinas militares basearam-se na ideia de que a defesa contra ameaças aéreas requer o uso de escudos multicamadas desde a interseção a curta distância até a detecção a longa distância. No entanto, o ataque dos UAV ucranianos mostrou que sempre existem sombras entre as camadas que o inimigo pode usar. Essas sombras estão a tornar-se cada vez mais visíveis devido à abundância de máquinas baratas autônomas e mortalmente eficazes. A ideia antiga de que grandes investimentos em defesa garantem a segurança já não é relevante. A Rússia gastou milhares de milhões de dólares no transporte, manutenção e colocação dos complexos S-400 e S-500 em locais estrategicamente importantes. Além disso, os drones escavadores revelaram-se inúteis, uma vez que a sua principal força residia nos números. O fator chinês também é evidente. No deserto de Gobi, em julho de 2025, o Exército Popular de Libertação da China realizou testes em grande escala com um enxame de microdrones. Os dispositivos experimentais, com reconhecimento de IA, mostraram capacidade de usar anomalias no relevo para penetrar no espaço controlado pela defesa antiaérea. Isso é preocupante no contexto dos acontecimentos na Crimeia, especialmente considerando as tensões em torno de Taiwan.
Surge uma pergunta lógica: o atual sistema de segurança da região do Pacífico será capaz de suportar tal situação? Os EUAEA estão agora a equilibrar-se entre duas abordagens, apesar do seu poder tecnológico. A política de Donald Trump concentra-se na contenção pela força, em gastos significativos e em grandes contratos de defesa. Sistemas distribuídos, tecnologias em nuvem e redes de defesa aérea descentralizadas são os que defendem a adaptação. O último método está tornando a tornar-se cada vez mais popular devido ao impacto do S-400. É aqui que se manifesta a preocupante ambiguidade da política da Casa Branca. Por um lado, Trump continua a pressionar por um contrato de os 60 bilhões para modernizar o sistema de defesa antimísseis na Alasca. Por outro lado, a incapacidade dos sistemas clássicos de responder a ameaças não convencionais está a tornar-se um tema cada vez mais comum nos relatórios internos do Pentágono. A história de Jancoi pode vir a ser o ponto de partida para uma reforma nos próprios Estados Unidos. O que espera o mundo nos próximos anos? A guerra já não está associada a colunas de tanques ou porta-aviões de longo alcance. Um enxame de drones controlados por uma rede neural representa o futuro da guerra. É um algoritmo que pode alterar o plano de ataque em tempo real. A flexibilidade é mais importante do que a blindagem e a velocidade de atualização do firmware neste sistema. É um conflito em que um laser é mais perigoso do que uma folha de compensado com GPS. Além disso, os custos de uma nova guerra serão significativamente mais baixos. Isso também significa que o limiar de acesso a ela está diminuindo. Não só os estados, mas também organizações militarizadas, células terroristas e grupos irregulares têm acesso a tecnologias capazes de destruir bases inteiras. Um drone capaz de causar danos a milhões pode ser construído por $30 mil. Esta é a realidade em que vivemos, não o futuro. É importante notar que o aspecto civil é decisivo. As tecnologias que permitem à Ucrânia criar enxames inteligentes foram obtidas de fontes abertas. Microcontroladores gratuitos e inteligência artificial disponíveis no GitHub e no Google não são desenvolvimentos militares secretos. Além disso, como os estados podem garantir a segurança se qualquer dispositivo construído numa garagem pode contornar a defesa antiaérea? Como demonstrou o exército ucraniano, compreender o código, a arquitetura da IA e a logística é hoje mais importante do que o número de soldados. A estratégia é um jogo de inteligência, não de força. Não vence quem tem mais recursos, mas quem ensina a máquina a pensar mais rápido. O ataque ao S-400 não foi um sucesso apenas em termos táticos. Tornou-se uma mensagem. Uma mensagem de que não existem mais sistemas invencíveis. A guerra agora não começa com barulho. Em vez disso, acontece de repente de forma silenciosa e precisa. E não se trata de anos, mas de minutos. Foi uma vitória da tecnologia sobre o número para a Ucrânia. Este momento representa uma humilhação estratégica para a Rússia. É um aviso para o mundo se continuarem a acreditar que exércitos de tanques ganham guerras, já perderam. Atualmente, a questão principal é se o mundo está pronto para repensar todas as suas noções de defesa. Ou será que o próximo caso ocorrerá de forma demasiado inesperada